E nós estamos aqui curtindo a nossa bem-aventurança. Eu não sei se os irmãos sabem. Você sabe que o livro de Apocalipse ele é constituído por muitos números 7. E inclusive um dos 7 que estão inseridos no Apocalipse 20, no livro de Apocalipse, são as 7 bem-aventuranças que nós vamos ver hoje. A primeira das bem-aventuranças é aquela que nós já falamos várias vezes aqui e que se encontra em Apocalipse 1:3. A primeira das 7 bem-aventuranças que estão contidas no livro de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem, os temioi, vocês estão me ouvindo? E aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E nós já estamos aqui nos estertores, terminando o nosso estudo do livro de Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 21 e 22, são os 2 últimos capítulos do livro. Um livro que fala de consumação. Nós estamos vendo a consumação da consumação. Sendo que hoje, propriamente dito, nós vamos entrar nos 5 últimos versículos. Nos 5 últimos versículos da revelação propriamente dita. A revelação que diz respeito ao estado eterno, a revelação que diz respeito às coisas do porvir, ao dia de Deus, se encontram especificamente de Apocalipse 21:9 até o 22:5. E hoje nós vamos ver os 5 últimos versos. Boa noite. Esse é o nosso diminuto pastor Cristo. Acabou de chegar. Suave. Não, até que não está muito suave hoje, não. E nós então vamos ver os versos finais do filé mignon, né? Da profecia propriamente dita, que teve um preâmbulo no capítulo 21, dos versículos 1 a 8, e depois vão ter uns finâmbulos, né? Lá do verso 8 ao verso 21 do capítulo 22, que na realidade são 7 coisas às quais o Espírito Santo nos convoca frente, tendo em vista essa revelação. Então vamos à leitura. Mais pra lá, assim. Mais pra cá, agora pra frente. Ah? Agora um pouquinho mais pra frente. Pra onde? Mais Pra frente. Aí corta mais a cabeça, né? Tem que levantar. Você tem que virar assim, não? Pode ficar querendo dizer? Opa, agora ficou bom, né? Aí. Vamos à leitura? Mas você vai começar do 8 que você falou? Não, Apocalipse 22. Ah, tá. Hoje nós vamos pegar 5. Vamos ler todo o capítulo 22, mas na realidade, penso que vai dar tempo nós darmos os 5 primeiros versículos. Sendo que a revelação propriamente dita é do 21:9 ao 22:5. Do 22:6 até o final é a conclusão do livro. Na realidade é a conclusão da Bíblia, né? Nós vamos ler bem isso. Vamos à leitura? Apocalipse 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite,
nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Diz-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, God bless you, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer rapidamente, que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E não são poucos. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, Chique que ali, desculpa, que ali no 16 mudou, né? Eu, Jesus, primeiro começou no 8 eu, João, depois eu, Jesus, que é como se ele tivesse escrevendo diretamente o que Jesus estava, né, narrando para ele. Aqui existe uma mudança de sujeito no texto, na narrativa, durante o livro todo. Houveram momentos em que era João falando a primeira pessoa, houveram momentos em que o anjo que ministrava um juízo... Mas sim, falava assim, o anjo disse, mas aqui mudou no meio mesmo. Sim. Teve um momento em que um dos 24 anciãos aqui falou: pode ir para o hospital que a bolsa de líquido amniótico estourou. Está com dor de menino. Está com barulho de menino. Existe a mudança do sujeito narrativo várias vezes durante o texto, e é pela própria forma, como você mesmo falou, que na maior parte das vezes o sujeito se apresenta. Tanto o João que está recebendo a revelação, ele fala: eu, João, eu dou testemunho. Porque existem muitas críticas à Bíblia, lógico, a Bíblia sendo
a palavra de Deus, sendo que a Bíblia revela aquilo que Deus pensa, é óbvio que Satanás trabalha contra esse livro. E se você procurar, vai ter muita literatura detonando as escrituras. Seja uma coisa mais crassa, né? Outro dia eu baixei um PDF, uma crítica que mostra 160 erros na Bíblia. Porque é aquele texto lá de Coríntios. Essas coisas se discernem espiritualmente. Para a mente natural é loucura. Então uma pessoa que não tem Espírito Santo, muitas vezes tem outro espírito, querer fazer uma crítica da Bíblia, ele vai conseguir achar material aqui para poder criar a crítica dele, evidentemente. Muitas vezes essa crítica é feita por pessoas eruditas, por pessoas que realmente se aprofundaram no estudo das línguas originais e conseguem achar algumas aparentes inconsistências e incoerências. Eu já li, mas João, escrevendo esse livro, João era um xodó do carpinteiro que morreu e não ressuscitou. Aquele cara era um fracassado. Ele andava com Jesus. Ele quer mais encher a bola do rapaz. E eles criaram essa religião, Paulo e outros criaram essa religião, porque isso é da natureza do povo judeu, criar facções, criar seitas. Existiam os fariseus, os saduceus, os herodianos. Eles sempre se dividiam em grupos. Até hoje, no presente momento, existem vertentes de interpretação da Torá. Aqueles que defendem a Midrash, defendem Talmud, as mais variadas interpretações do Velho Testamento, ou só da Torá ou da Taná. Então isso é bem característico da cultura judaica, essa formação de não é nem seita, é grupos. Inclusive, no princípio, o cristianismo, que nem se chamava cristianismo, era considerada uma vertente de interpretação das profecias messiânicas e o seu cumprimento. Um grupo que, por razões egoístas, aplicavam, ou por seu próprio interesse, aplicavam interpretavam as profecias de forma que elas se aplicassem ao carpinteiro nazareno que eles queriam promover. Então é meio marmelada. Alguém que era um amigo íntimo daquele carpinteiro que já morreu, e dizem que ressuscitou, mas obviamente que não ressuscitou, escreva um livro que exalte esse rapaz, essa pessoa. E ele, como papel aceita tudo, pergaminho aceita tudo, né? Papiro aceita tudo, ele escreveu, que prova que eu tenho que o Jesus realmente ressuscitou e apareceu falando que é Deus. Porque isso aqui são declarações de divindade, né? É raríssimo, até eu li recentemente um comentário, é muito incomum num livro, numa epístola, no livro do estilo de Apocalipse, Jesus se apresentar diretamente dessa forma, eu, Jesus. É raro, é raríssimo, se não for o único. E como ele já vem falando aqui desde o versículo 13, Jesus aqui está afirmando a sua divindade mesmo. Quando ele apareceu para o apóstolo Paulo, ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Sim. Mas ali não era um texto, ali era uma narrativa histórica falando um evento. Uma resposta. Aqui é um texto mesmo, o narrador está se apresentando, eu, Jesus. E ele já havia afirmado lá no verso 13, com 3 pares de substantivos que querem dizer a mesma coisa. Alfa e ômega. Primeiro e último, princípio e fim, é a mesma coisa falada de 3 formas diferentes. A primeira é a última letra do alfabeto, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então,
E mais na frente ele fala que é a brilhante estrela da manhã, a raiz e a geração de Davi. Ele está arrogando para si mesmo títulos messiânicos. É uma citação de Números. Eu tenho anotado aqui porque nós ainda não chegamos nessa parte. Quando ele fala que é a brilhante estrela da manhã, ele está fazendo uma citação lá daquele trecho de Números 24, 17, quando Balaão vê uma estrela brotando lá em Jacó. E quando ele fala que é a raiz e a descendência de Davi, ele está fazendo uma citação de Isaías 11:1, que também é um trecho messiânico. É uma profecia que fala da revelação do enviado do Senhor. Então ele não somente está afirmando, se identificando com Deus, afirmando a divindade, como ele está afirmando a sua messianidade, vamos dizer assim. Porque isso é verdade. Jesus Cristo realmente, porque ele fala no verso 6, o Senhor Deus do Espírito dos profetas enviou o seu anjo. Coisa isso que a gente já havia visto lá no 1:1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Tem uma cadeia de comunicação aqui. Deus revelou ao Filho, o Filho delegou ao anjo, que por sua vez levou a João, que viu e ouviu e pôs por escrito e disponibilizou. Ele fala, não seres, deixa divulgado. O tempo está próximo, nós vamos ver as partículas no grego aqui desse texto. Falou por 3 vezes aqui, né, no verso 6, as coisas que em breve devem acontecer. No verso 7, eis que vem sem demora. No verso 12, repetiu, eis que vem sem demora. E isso já foi falado várias vezes durante o livro. No verso 20, no penúltimo versículo, fala, certamente vem sem demora. A forma como isso é colocado no grego é de uma afirmabilidade, é de uma certeza enfática. Certamente venho sem demora, amém. Porque amém é assim seja, a coisa é certa, de fato vai acontecer, com certeza. Então, com certeza eu venho rapidamente, com certeza. Ele está sendo quase que prolixo, ele está sendo quase que redundante, ele está sendo intencionalmente. O grego foi colocado dessa forma para super enfatizar a certeza do evento. É porque acho que devido ao comentário dela, eu estou adiantando, eu pulei de 1 a 5 para comentar esse aspecto. A forma como o texto foi escrito, as partículas que estão empregadas no texto, os advérbios, as preposições, os substantivos, os adjetivos, as construções, as flexões verbais, dão uma conotação de urgência, de absoluta certeza de evento, de que é certo que a coisa vai acontecer e que a coisa vai se apressar cada vez mais à medida que a coisa for se aproximando do fim, e que a coisa, além de se tornar cada vez mais rápida à medida que se aproxima do fim, ela se torna cada vez mais irreversível. Daí o versículo 11. Do justo, do injusto, do santo, do imundo. Mas nós vamos ver esse detalhe, eu só estou adiantando aqui. Algum comentário? Não, só para esclarecer algo aí que você citou, e para não confundir quem está nos vendo ali, é o seguinte, que quando você falou sobre que Jesus não é Deus, que ele é a confusão, você isso citou, é o que os críticos dizem. Exatamente, você citou que os críticos, as pessoas que não são nascidas de novo, não é o pensamento nosso. De maneira alguma. E como você então a gente estaria aqui um ano estudando um livro falsificado. E também você falou depois que ele é o próprio Deus, a raiz de Jessé, a estrela da manhã. Você só pegou um pedaço, já tinha falado. Não, que ele falou a segunda parte, porque a primeira parte ele deu a impressão que era o que... Não. Existem porque seria muito fácil alguém que é o amigão de Jesus
escrever esse texto e falsificar a coisa de tal forma, falando, eu falei que sou Deus. Esse é o pensamento dos críticos. Você nem só essa palavra para você. Eu vou citar aqui uma frase do Alvord. O Alvord foi um estudioso da palavra, Seminário Teológico de Dallas, muito respeitado. Ele diz o seguinte, ó, o próprio Deus, o Deus de toda inspiração e de todos os homens inspirados, reitera e afirma a autoridade máxima de tudo que está escrito aqui. Não somente no capítulo, como no livro, como em toda a coletânea, né? Em todas as escrituras. Aí você tem duas opções diante de tal afirmativo. Porque do verso 8 até o verso 21, o que existe é um confronto. Ó, a revelação está aqui. Escolhe o que você quer fazer com ela. O tempo está se aproximando. O que vai acontecer rapidamente. E quanto mais nós nos aproximarmos desse tempo que está próximo, a palavra que é kairos, o devido tempo, quanto mais o devido tempo se aproximar, mais rapidamente, aceleradamente, essa coisa vai acontecer. E você tem que tomar uma decisão. O que você faz com esse livro? O que você faz com essa pessoa? Que é Deus e que é Messias. Você pode optar por ser sujo ou por ser limpo. Por ser santo ou por não ser santo. Você pode escolher o que você quiser, mas você tem que tomar uma decisão. Então, com relação à revelação, ao conteúdo, não somente desse capítulo, como do livro, como de todas as escrituras, ele te força, que o objetivo aqui da conclusão da Bíblia é te forçar a uma decisão. Não, o que o grego mostra que não existe uma neutralidade. Ou você é imundo ou você é santo. Não tem meio termo. Entendeu? E ele te força a uma das decisões. Ou este livro não é senão uma blasfema falsificação, indigna do menor respeito dos homens, ou, e menos ainda, indigno de um lugar no cânon sagrado, ou é um dos mais diretamente inspirados escritos, dotados de autoridade que já foi dado. Porque está existindo uma afirmação específica, clara e enfática aqui. Eu, Jesus, que sou Deus e Messias, enviei meu anjo, tendo eu recebido essa revelação do Pai, para notificar João, pelo Espírito. E a coisa está colocada. Como diz o Rafa, e a coisa é tensa. Ele ficou assustado aqui com o verso 18. A coisa é tão séria, os 18 e 19, que se você aumentar alguma coisa, cai na sua cabeça os flagelos desse livro, que não são poucos. E se você tirar, você ganha aquele monte de ouro lá no Bimar. Eu falei, bem, agora eu vou cobrar aquela aleijado que você fez na minha palavra, me devolve aqui 90%, que é uma questão de galardão. Porque o contexto para o nascido de novo vem desde lá do verso 12. Ele traz a retribuição. Lá nos céus então vão ter muitas surpresas. Com certeza. É seríssimo estudar e ensinar a palavra. Porque muitas vezes por uma questão de conveniência, para agradar uma denominação, ou agradar um corpo local, ou agradar um pastor, ou agradar alguém, você modifica intencionalmente a palavra. Você sabe o que a palavra fala, mas por uma questão de conveniência você faz outro discurso. Você vai ter que conversar isso depois com Deus. É só o comentário quando você diz que o versículo fala, né, que a revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar, legal? É, que Deus disse, meu filho, vem cá, deixa eu te falar um negócio, vai ali e fala lá pros... Fala pro anjo, o anjo falar para João. Para avisar lá pros, porque fala para mostrar o seu servo, vai lá e fala para os meus servos, é tipo assim, eu vou revelar para você, é um segredo até do coração de Deus. Sim, é uma cadeia. Filho, né? O pai revelou para o filho filho transmitiu para um anjo para levar para o João enviar para 7 pastores em cada uma das igrejas, para depois da forma, isso aí já está dentro de bibliologia sobrenatural, Deus preservou e está aqui na nossa mão hoje. E está para qualquer um. É um convite aberto, de graça. Muito legal. Tá com sede? Bebe a água mineral do Espírito do Senhor.
Está disponibilizado. Mas é porque tem uma atitude aqui no 22, de 1 a 5, que é o fechamento do filé. O espírito do 22, de 1 a 5, aquilo que o texto transmite é uma convocação à consagração e ao serviço. E você me fez adiantar, já a admoestação do 6 ao 21 é uma admoestação a uma decisão. De 1 a 5 é a consagração e ao serviço. A admoestação. Presta atenção a isso! Acorda, fica esperto. Admoestar é chamar a atenção para ver se a pessoa acorda. É um alerta. Alerta vermelho. Alerta vermelho. É uma admoestação. É uma convocação que você preste atenção. É quando você dá o tapa assim na cabeça do jovem e fala, presta atenção, cabeção. Não é igual o pai Deus faz com ele. Eu não sei se fala. Orelha. Mas, findando a revelação da nossa ZEIS, Zona Especial de Integração Social, findando a revelação da nossa casa, da nossa cidade, das nossas moradas, revelação essa que vem desde o 21:9, o favelão do Senhor. O Rafa disse que lá é um favelão. Terminando o assentamento. É um cortiço, é um assentamento, é uma montanha. Fechando a revelação da descrição da nossa casa, da nossa cidade, que vem desde o 21:9, nós temos aqui no 22, de 1 a 5, alguns detalhes que são de difícil interpretação. O objetivo, inclusive, do texto em si não é ser muito preciso. Lembra, na semana passada, estávamos falando a respeito de, Rafa, eu estou tentando fazer uma visualização 3D disso, no Photoshop, no SketchUp, mas está difícil, porque faltam dados, faltam pormenores. O Espírito Santo foi propositalmente sucinto. Ele quis transmitir apenas os fatos, não os detalhes. E o fato é que nós vamos estar na presença de Deus. A palavra fala no verso 4 que nós vamos contemplar a sua face. Nós vamos ser possessão dele. Lembra, o grande contexto do livro de Apocalipse é uma questão de reintegração de posse. Lembra, Dani? De vindicação de senhorio e soberania, que já vem sendo contestada por Satanás desde a sua queda lá, quando ele ainda habitava lá no céu de Deus, quando ele ainda era um querubim de proteção, quando ele ainda tinha seus privilégios. E que principalmente nos tempos escatológicos, ou nos tempos finais, vai ser contestado aqui na terra pelo governo do seu Messias falsificado, que é o anticristo, que vai colocar uma marca nas testas e nas mães direitas daqueles que se subordinarem ao seu governo e à sua soberania, que está sendo usurpada. Então, isso nós vamos ver, inclusive, detalhadamente, assim, na primeira quinta de outubro. Na primeira quinta de outubro, nós vamos dar. Aliás, vai ter um intervalo primeiro, né? Aí, em meados de outubro, nós vamos iniciar o nosso estudo de milênio. Nós vamos ver isso mais pormenorizadamente. A contestação do direito eterno de Deus de governar e de reinar e de ser soberano, e que em especial aqui nesse período que foi tratado do capítulo 6 até o capítulo 18,
no livro de Apocalipse, longamente tratado, que é o período tribulacional, período dentro do qual a soberania de Deus vai ser veementemente contestada. Ele vai se colocar acima de tudo aquilo que se chama Deus e vai reivindicar globalmente, abertamente a divindade. E Deus vai impugnar todos os termos. Né? A ponto de colocar numa paródia daquilo que Deus faz, que quando você vai no livro de Êxodo, eu até agora me lembro do irmão Paulo Viana, o irmão que eu era da Igreja Batista Floresta, mas convivia com esse irmão, a gente nos encontrava para orar, para estudar. Ele era da Igreja do Nazareno. Já ouviu falar dessa igreja? Claro. A Igreja Nazarena tem uma ênfase muito forte na doutrina da santificação. Exato. Fortíssimo. Fortíssimo. E ele gostava muito de falar. Imagine, irmãos, o sumo sacerdote no deserto. Aquele sol escaldante. E ele com aquela lâmina de ouro escrita Kadosh Kadoshem. Santidade ao Senhor, né? Era uma lâmina de ouro puro, batido, que o sumo sacerdote usava na testa, escrito Kadosh Kadoshem. Aí ele falava assim, imagina quando o sol batia naquela lâmina, ofuscava os olhos de todos contemplar, porque Deus queria chamar a atenção para a necessidade da santidade. Ele tinha uma ênfase, sem santidade ninguém verá o Senhor, que tudo é fato. Ele só exagerava um pouco. Ontem nós estávamos falando com o Rafael sobre a mitra. Eu gosto muito do Com Paulo. santidade ao Senhor, É. o sumo sacerdote usava. Então, o anticristo é Satanás que plagia Deus. Porque antes que a tribulação comece, Deus marca na fronte os seus 144 mil. Isso está lá em Apocalipse 7. Na realidade, o colocar o 666, o número do seu nome, na testa dos seus escravos, é uma paródia, uma imitação daquilo que Deus faz. Tanto que é porque Deus tem os direitos autorais dessa praxe, é que ele volta a ela dentro da eternidade. Lá dentro da eternidade, desfrutando da cidade eterna, pelos tempos eternos, juntamente com o Deus eterno e os nossos eternos irmãos, vai ter que me engolir, vai ter que me engolir pelos séculos dos séculos. Se você não gosta de mim, começa a gostar. Mais do que isso, você me deve amor e eu a você, né? É uma dívida. Isso A ninguém devais coisa alguma exceto tá falando do amor. milênio, né? Não, estou falando da eternidade. Ah. Séculos dos Irmãos séculos. de todas as dispensações. Sim, irmãos de todas as dispensações. E tomara Mas vai que o ser João legal, Batista vai use ser desodorante, chique, né? Vai ser chique demais. Eu Ficou a vida inteira sem tomar banho. Se bem que ele não sai de dentro d'água. Mas o novo conforado vai ter. Não, mas nós estamos falando de eternidade porque aqui no verso 3, eu acho que estou começando a precisar usar óculos. As letras de pé estão Mas começando a o embaralhar. Batista não tomava banho, não, ele ficava dentro do rio. Só ficar dentro do rio. Batizando, É verdade. Você tomar banho, eu não sei. Ó, Só nunca mais... cintura pra baixo, né? nunca mais haverá qualquer maldição. E nós sabemos que no milênio vai haver maldição, porque em Isaías 59, 20. 59, eu achava que era 60. Ou é 60, 20. 59, 20 ou 60, 20. Lá em Isaías fala o seguinte. Não, então é 60, 20. 60, 20. É, 60, 20. Nunca mais se falar o sol. Não. Eu acho que eu anotei esse versículo. Deixa eu ver aqui. O, É que eu estou com tanta anotação nessa página aqui que não está dando para achar. É Isaías 65, 20. Isaías 65, 20 fala do milênio. Exato. E lá fala que não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Dentro do milênio ainda vai haver maldição. Nós vamos estudar milênio em breve.
Esse versículo, Já na eternidade não tem maldição. Com a Miriam, uma vez nós conversamos, porque aí está implícito. A Miriam Lourenço Maia? Lá na escola dominical lá da Graça Maior. Uma vez eu estava ensinando sobre isso e falei que aquele que cometeu o pecado, por causa do pecado, ele vai ser amaldiçoado com a morte aos 100 anos de idade. E isso está implícito aí, né? Está falando que aquele pecado só será amaldiçoado aos 100 anos de idade, não é isso? Então ele vai morrer aos 100 anos de idade e morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então aí essa parte B do versículo é amaldiçoado. Então eu falei que alguns escritores falam que essa maldição seria a morte aos 100 anos por causa do contexto do versículo. Morte física. Mas isso está implícito nesse sentido. Sim. Né? Elaine, ia comentar algo? Não, Porque a última coisa, a maldição a ser removida da terra no final do milênio é a morte. É a morte. O inimigo a ser vencido é a morte. Então a maldição vai estar operando também no milênio. Não, só um comentário que claro que esse título aqui não tem nada a ver, mas no versículo 17 fala do novo céus e nova terra, mas que não. O meu tem título não, que título que tem no seu? Não, que não está escrito Novos céus e nova terra. Né? Mas aí no 17 fala, aquele novos céus e nova terra. Isaías Jamais 65. haverá dúvida. Mas, lá no Isaías. No Isaías. E, só que o texto, na verdade, se refere ao milênio, mas ele faz uma menção do novo céu e nova terra. Né? É por isso que ele está fazendo lá no final de 66. Não, é porque rolou a palavra maldição aqui e eu lembrei de comentar isso. Mas a gente vai ver depois, né? Mas o que eu quero no estudo do milênio. Mas por que subiu a maldição a palavra? É porque no texto fala, em Apocalipse fala. Foi você que falou aí. Isso é um milênio ou eternidade? Você comentou agora mesmo. Isso no milênio. Não, a gente está falando sobre viver eternamente. Ok. Eu estava falando aqui de desfrutar dos irmãos eternamente na cidade eterna. Aí você falou milênio? Não, isso aqui é eternidade. Porque no milênio tem maldição, na eternidade não tem maldição. Porque o verso 3 fala que nunca mais haverá qualquer maldição. Então, ainda que o Espírito Santo não nos dê os detalhes, lembra que eu falei da dificuldade de colocar graficamente a coisa? Nós temos a certeza dos fatos. Nós sabemos que o trono de Deus e do Cordeiro vai estar dentro dessa cidade. Se é no canto direito, no canto esquerdo, mais em cima, aí já fica difícil. Mas que Deus e o Cordeiro moram lá, tanto é a casa do meu pai. E não tem um santuário. Não tem santuário, não tem sol, não tem lua, não tem candeia. Mas deve ter uma praça lá com o trono. Tem uma praça, tem um rio, tem árvore da vida. Ou seja, o texto ele se limita a dizer o que tem e o que não tem. Então vamos trabalhar com o que temos. Mesmo porque, Carlos, essa é a mesma simplicidade. Esse pessoal faz isso o dia inteiro. Não vai chamar, né? Tá. Saiu o barulho. Lá no que está ao vivo lá. É forte, né? Entendeu? Carlos, mesmo porque essa cidade é a mesma, tanto do milênio quanto da eternidade. Sim. Né? Então, o que vai precisar nela durante o milênio... Ela vai ser reciclada. Vai ter continuidade na eternidade. Talvez não vai ter a mesma utilidade, mas vai estar ali aquele memorial, né? Sim. Tanto da árvore da vida, quanto do cordeiro. Eu não sei. Então, já que o Espírito Santo foi sucinto, ele não se deteve em detalhes, mas ele apresentou alguns fatos. Que fatos são esses e o que ele quis dizer com esses fatos? Vamos aos fatos. Aqui nós temos árvores. Nós temos árvore, nós temos fruto, nós temos água e nós temos rio. Desde que Deus criou as árvores, ele falou que ela é muito bom. Está lá em Gênesis 1:12, se não me engano. Lembra que ele criou e falou, isso é bom. Lembra? Você lembra não no sentido que nós estávamos lá para lembrar o que ele falou. Mas que nós já lemos. No 1:12 diz, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então,
o pensamento de Deus a respeito de árvores é que é bom. Árvore é um trem bom. Fruto é um trem bom. Supondo que Deus seja mineiro, né? Mesmo porque na eternidade a gente vai comer só coisa boa, né? Provavelmente. Então, se a árvore é um trem bom, não é surpresa que ela esteja presente naquilo que vai ser eterno. Mesmo porque a árvore, muitas vezes nas escrituras, não todas as vezes, algumas das vezes em que árvores aparecem nas escrituras são árvores mesmo, literal. Muitas vezes a árvore é símbolo de humanidade. Eu estive até comentando sobre isso com o Rafa outro dia, não lembro? O homem nas escrituras muitas vezes é comparado a uma árvore. O Nabucodonosor já foi comparado a uma árvore. Jesus morreu no madeiro em favor da humanidade. Lá no, para citar alguns, né? Lá no tabernáculo e no templo, tinham objetos que eram feitos de madeira de acácia revestidos de ouro, ou seja, ali estava contemplando tipologicamente as duas naturezas de Cristo. A madeira, a sua humanidade, e ouro, a sua divindade. Eu até comentei com o Dom Rafa outro dia, que interessante que aquele que veio para buscar e salvar o perdido, que veio para salvar o homem, tenha escolhido a profissão que escolheu. Carpinteiro. Ele lidava com madeira. E a madeira, muitas vezes, se não for árvore mesmo, você olha o contexto, as árvores ou a madeira tipificam ou simbolizam algo da humanidade de Cristo, ou o próprio homem, mas as árvores também são símbolo de vida. Né? Até aquele que não é nascido de novo fala, nossa, quando chega num lugar muito arborizado, muito bonito, muito cheio de plantas, nossa, que lugar cheio de vida, que lugar bacana, não é verdade? As pessoas ficam inspiradas, nos dois sentidos, né? Inspiradas e inspiradas quando elas chegam num lugar que tem muito verde. É agradável um lugar verde, um lugar vegetado, né? É bacana. Roça, muito bom. Roça. Que monte de piquezeira. Elane que eu digo, ela gosta. Imagina o quão estéril, né? O quão estéril seria essa cidade se não entrasse com esse detalhe do rio, da água, das árvores. Imagina, é bonito, tá? Diamante é bonito, esmeralda é bonito, carbúnculo, crisópraso, o ouro, mas nem enjoa, né? A gente não come, não lambe, não mastiga pedra preciosa nenhuma. Ia ficar um lugar muito estéril. Só metais, só pedras preciosas. Deus fez igual a Elaine colocou ali, a espatifis dela no canto. Deus vai colocar uma árvorezinha aqui, para colar, umas folhagens, uns frutos, umas árvores, uns ribeirinhos, umas coisas de água correndo. Não, porque você citou Jesus. Fala em água, depois eu aceito um pouco. Porque ele escolheu ser carpinteiro, hein? É algo pensar. Dá um estudo aí, né? Dá estudo, dá pregação. Alguém falou esses dias, não sei aonde, que um amador construiu uma arca de madeira e os maiores... A nem imagem a par, mas que está descansando na tela. E os maiores cientistas construíram o Titanic. E olha os dois. A arca do Noé, você fala. Né? Um amador construiu uma grande arca de madeira, enquanto os grandes engenheiros construíram o Titanic. Um afundou e o outro manteve mesmo com toda então, a árvore, ela, em alguns contextos, é também símbolo de vida. E o fruto é a manifestação da vida. Preparem as canetas. Peraí. O fruto é a manifestação da vida. Você sabe que a árvore está viva porque ela produz fruto. Eu gostei muito de uma preleção que o Cliff fez uns 3 domingos atrás, quando ele falou que uma coisa, você sabe de uma coisa pela ausência da coisa e a presença da outra. Você lembra que eu falei? Sim, do fruto do Espírito. Foi muito esclarecedor isso. Fruto do Espírito Santo, eu lembro. A minha ficha, assim, de
passagens da Bíblia caíram. Uma coisa é verdade pela presença do que você está vendo e pela ausência do que você não está vendo. Seja questão de vida, seja questão de morte. Você sabe que algo está vivo por aquilo que está presente, por aquilo que ele apresenta. Se apresenta fruto é porque está vivo. É porque, eu vou ter que falar da Camila Parker Johnson 1 e 2. Eu gosto muito de bonsai. Sabe o que é bonsai, né? Aquelas árvores miniaturas. E amo pitangueira. Eu amo a fruta pitanga. Quando eu vou no Mercado Central, eu tomo suco de pitanga. Aqueles copão de 600 ml de suco de pitanga. Ele é azedo e amargoso ao mesmo tempo. Eu amo pitanga. Sempre quis ter uma pitangueira, mas não tem quintal, não é terreiro. Não tem quintal para plantar a pitangueira. Aí eu tenho bonsai de pitangueira. Há 300 anos atrás, naquela feira que tem lá perto do Colégio Arnal, tem uma feira ali, e a Marluz né, trabalhava na Uncolens, que é uma farmácia que já faliu, que trata mais com câncer e tal, que é na porta lá. E ela ficou paquerando, aí comprou um bonsai de pitanga para mim. O bonsai já tinha uns 5 anos. Eu cuidei desse bonsai, fui esculpindo, ela ficou linda. Mas tem aquele versículo que fala que o excesso de zelo consome o tolo. Na ansiedade de não deixá-la subnutrida, eu deixei-a supernutrida. Eu comprei um NPK, né? Um potássio, cálcio, um fertilizante. Eu fiquei preocupado, ela vai esgotar os minerais aqui dessa pequena porção de terra e vai morrer. Né? Eu arranco os cabelos se eu perder essa pitangueira. E esse gotinhas em 1 litro. Né? Esse fertilizante fala que você tinha que colocar uma colher de café, que é uma colherinha desse tamanhozinho, meia colher de café. Eu coloquei 4 de sopa. Não! Eu coloquei 4 colherão de sopa daquele. Aí ela começou a cair. Você lembra? Ela era linda. Igualzinho calvície. A folha morria verdinha. Foi caindo as folhas uma por uma. Eu ainda tenho lá, só sobrou aquele esqueleto. Um belo esqueleto, diga-se de passagem. Talvez ela vai ao cheiro das árvores. Não, aquela ali nem com cheiro. Brigando ela taca fogo na casa, ela foco de incêndio aquilo ali. É tão seca que ela tá esturricada. Acho que só a água da vida para ressuscitar aquela ali. Se Jesus ela ressuscita, porque ela morreu, mas morreu mesmo. Aí, alguns anos depois, a Raquel me deu outro bonsai de pimenta, de pitanga, que agora eu estou tratando com menos excesso de zelo. Né? Fica até sem água uns dias lá, mas de vez em quando eu me lembro. Carlos, então alguém falou também aí esses dias, só a árvore. Por que eu entrei nisso? Não, do fruto e da árvore. Alguém falou que... Tá, eu sei que a Camila Parker, Camila Pitanga, né? Que a Camila Parker Johnson tá morta porque ela não dá mais folha nem fruto. E a Camila Parker Johnson II está viva porque ela dá folha e espera que um dia dê fruto, né? Pois é, não, a É o árvore. nome que você deu para sua planta? Camila Parker Johnson. Da planta da esposa do Príncipe Charles. Não. É porque nós temos aquela atriz Camila Pitanga. Eu sempre quis ter uma filha chamada Camila. Mas a mãe da Raquel não deixou eu colocar o nome dela de Camila. Foi Raquel. E assim como deixou eu dar o nome para o Guilherme de Agenor, né? Aí eu sempre quis ter uma Camila, agora tem uma Camila na família que é a namorada do Guilherme. Aí eu dei o nome para pitangueira de Camila, que é Camila Pitanga, só que em homenagem aos ingleses eu coloquei Camila Parker Johnson primeiro e segundo. Então alguém falando sobre a árvore, seu fruto, você falou. Mas eu sei qual Camila que está viva e qual Camila que está morta, porque uma dá fruta e folha e fruta e a outra não dá. Falando de fruto e folha, alguém citou esse comentário, falou que só a árvore que dá fruto é que recebe pedradas. A que não tem fruto não recebe pedradas. Porque para o fruto cair, para pegar, você joga. Só a árvore que dá fruto Gostei recebe disso. Entendeu? É o Chico Bento lá na fazenda do Nholau, né? Cair É interessante, todo aquele que quiser viver piedosamente em vai Cristo receber padece pedrada. perseguição. Porque o fruto é a manifestação da vida. Textos, Efésios 2:1, Efésios 5:18b, Gálatas 5,
16, 22 e 23, eu não posso deixar de acrescentar aqui João 15, né? João 15, praticamente todo o texto. Os irmãos leem aí e determinem qual que é o tamanho do texto. É João 15. Leia João 15 todo. Eu sou a videira verdadeira, vós o sãos. Todo aquele que permanece em mim, produz fruto. E aquele que não permanece ficará seco e apanham e lança no fogo. Então é o homem que o apanha, não é Deus que lança no fogo. Não está falando de salvação, não. Não mexe com esse texto, não. Já, e se o fruto? Lembra, é difícil determinar graficamente. Então vamos trabalhar com os elementos que nós temos. Rio, trono, rio, água, árvore, fruto e folha. Se o fruto é a manifestação da vida, a folha, nas escrituras, é símbolo da evidência de vitalidade que provém da fé. A folha é símbolo da evidência de vitalidade que provém da fé. Salmo 1:3, lembra? Pega uma concordância aí e faça o seu estudo. A sua folha não murcha, no devido tempo dá o seu fruto, lembra? Tem provérbios, tem salmos, tem Isaías, Jeremias 17. Jeremias 17:8, Salmo 1:3. Então, me deixou estupefato esse texto lá no 22:3. Os seus servos o servirão. Os seus servos o servirão. Os seus servos o servirão. Puxa, eu pensei que eu ia ficar à toa. Eu achei que lá no céu a gente ia ficar à toa. Falei, poxa, tudo bem, aqui na terra tem que trabalhar mesmo. Com suor teu rosto ganharás teu pão, a gente tem que ralar e etc. Mas depois, tanto é que quando fala assim, ele descansou. Quando morre não fala isso? Ele descansou. Você que pensa. Geralmente, nem se for salvo não descansa. Foi chamado para uma obra maior. Geralmente eu envio 2 devocionais, 2 mensagens para os irmãos nos 4 cantos do Brasil que estiveram debaixo do meu pastoreio lá em Florianópolis toda semana. E na terça-feira eu mandei falando exatamente de Apocalipse 21, do novo céu, da nova Jerusalém, da casa do nosso Pai, onde moramos, da cidade de ouro finíssimo. Transparente. Não é ouro, não é dourado, não é branco, não é preto, é transparente. Foi interessante. Então observe, os seus servos o servirão. Agora essa parte eu não falei não, que esse versículo aí que vamos que vai ter que trabalhar. Eu achando que eu ia ficar à toa. E tem um outro problema. Problema, modo de dizer, né? Aqui a gente rala, mas pelo menos de noite a gente dorme. É isso que eu penso. Sempre quando falo que não vai ter noite. Mas pelo outro lado não vamos cansar também, pelo fato de... Verso 5 fala, já não haverá mais noite. Ou seja, vão ser dias contínuos. Vai ser um trabalho ininterrupto. Não, mas como você consegue visualizar isso? Mas sabe o que eu penso? Não, está no texto. Eu estou querendo ver o que o Espírito quer me falar aqui. Mas sabe o que eu penso? Que é do entendimento de Deus esse descanso. Porque Ele deu essa instrução. Aos 7 dias descansou. Eu sei que é após da obra mesmo da criação, né? Nós já vamos estar em outro tempo, em outro período. Os adventistas devem ficar doidos com o texto deles. Então, assim, que... Não tem nem como marcar o Shabat. Não vai ser uma... Não tem sol. O sol não se põe no... E a lua nova para eu marcar meu mês? Não vai ser, assim, um descanso mesmo por causa de pôr do sol. Mas vai ter um período, eu acho, de... ficar em volta da pracinha. Jesus... O Jesus... Qual que é o texto? Qual é o versículo que fala que vai trabalhar? O verso 3. Os seus servos o servirão. Então, Jesus é um servo. Filipenses 2, de 5 a 8. Quem gosta de anotar aí. Filipenses 2, de 5 a 8. Marcos 10.
o livro do servo, né? 42 a 45, e João 13, de 12 a 17. Ele não veio para ser servido, mas para ser servir a muitos. E se ele é servo... Oi? João 13, de 12 a 17. E nós também o somos. Livro do Clive, capítulo 3, versos 23 e 24. O livro do Clive é Colossenses, não sei se você lembra. Colossenses 3, de 23 a 24. Então o que vai acontecer é que haverá perfeito serviço em um ambiente perfeito. E aí vem a parte boa. Você não vai ter... O pastor Geraldo acabou de comentar aqui que a árvore que leva pedrada é a goiabeira do nholau, né? É a árvore que produz fruto, que a molecada joga pedra lá para ver se a goiaba cai. Mas esse aspecto não vai existir. Aquele que quiser viver piedosamente em Cristo padecerá perseguições. O ódio, a perseguição, o ter que combater para executar o serviço, não vai ter lá. Isso é característica daqui. 2 Timóteo 2, de 3 a 6, 4, 7 e 4, 14 a 18. Isso em 2 Timóteo. E 1 Coríntios 15, 32. De onde procede... De onde procede... A gente tem que pensar que nós vamos ser tipo os anjos. Os anjos não trabalham full time. E eles não reclamam. Eles até gostam. Outro dia eu estava até meditando sobre o serafim. O serafim, quando você vai lá em Isaías, que é uma das poucas passagens, se não uma única que fala do serafim, é um ser, uma classe angélica, que fica na mais imediata presença de Deus, e que desde o dia que foi criado até os séculos dos séculos, forever, só tem um ministério. Ficar assim, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Você imaginou que ministério é esse? Você ficar toda a eternidade falando a mesma palavra 3 vezes? E ele não cansa. Pelo menos a gente não vê aqui que nenhum deles pediu altas. Então é algo que de alguma forma é prazeroso. É o ministério dele. Cada anjo tem seu ministério. E nós vamos... É aquilo que a gente está falando semana passada. Dependendo do tanto de material que você mandar lá para cima, vai ser o seu barraco. Dependendo do nosso grau de fidelidade aqui, é que vai determinar lá o nosso grau de comprometimento eterno. Então, evidentemente que cada um de nós vai estar envolvido em algum tipo de atividade, algum tipo de serviço, que não vai ser penoso, não vai ter perseguição, não vai ser difícil de ser executado, e nós vamos ter agrado em prestar esse tipo de serviço para Deus. Que serviço é, o Espírito Santo também não falou, porque ele quer que a gente se concentre no atual. Eu imagino que pode ser uma cidade administrativa, uma cidade onde é a casa de Deus, tudo precisa estar funcionando plenamente e vai funcionar plenamente. Então vai ter muito serviço nessa cidade. Muitos, de todas as formas. É penoso, pesaroso, cansativo e nauseante ter que lavar e passar as meias do Geraldo. Preparar um bom prato de arroz com piqui frito para ele. Mas ela gosta. É uma coisa que você faz por amor. É um serviço que você presta por amor. Servir o cônjuge, servir os filhos, pode ser, agora na presente dispensação, até cansativo. Mas desprazeroso não. Aqui, já comida desse... Não é assim. Não tem nada que eu faço. Até que o patrão às vezes, né? Para cônjuge não é pesaroso, não é penoso, não é ruim ir na praça ou evangelizar, ou dar uma escola dominical, ou compartilhar a ceia, ou compartilhar dízimo, ou falar com o irmão, ou falar com o incrédulo, ou fazer mímica, ou falar com quem te dá carona. É algo que às vezes dá euforia, conforme o resultado seu. Igual, ver esse fruto aqui é agradabilíssimo. Né? Gastou aí meses, anos, um tempo. Né?
E os serviços administrativos, eles vão ter, no fundo, independente do que eles se prestarem a fazer, o foco vai ser a adoração. Sim, o foco vai ser a forma como nós vamos adorar é prestando serviço. Então, eu estou falando isso porque tem muito, por exemplo, inclusive festas que são estatuto perpétuo, ou seja, ser perpétuo vai pendurar para toda a eternidade. Vai estar limitado só até no milênio. Por exemplo. Isso é um outro assunto que eu tinha conversando com ela, porque é complicado. Você tem que ter, mas quando, por exemplo, a Páscoa, né? A palavra é o estatuto perpétuo para Israel, não é isso? Para Israel. E Israel vai continuar existindo na eternidade. Exatamente. Vai continuar existindo. Nós vamos participar Mas da festinha e nós vamos ser os garçons. lembra, os fundamentos têm o nome dos apóstolos. Fundamentos não ficam visíveis. Eles são enterrados, mas aqui são visíveis. Então, Deus, isso é o galardoamento dos apóstolos. Faz parte do galardão dos apóstolos. Que andaram com Cristo, morreram por Cristo, penaram mesmo, né? Foram imolados, ficaram de cabeça para baixo, degolado, apedrejado. Então são homens, porque teve uma vez que o Pedro falou, o que nós vamos ganhar com isso? Ele questionou Deus, né? Mestre, nós tudo deixamos para andar com você. E aí, como é que fica? Não esquenta a cabeça não. Comigo você não perde. Então, relembrando, para fechar aqui o capítulo 5, o capítulo 22, 5, todo o trecho do 21, 9 ao 22, 5, a linguagem descritiva da Nova Jerusalém é uma linguagem que convoca a consagração e ao serviço. Porque tudo que descreve essa cidade, de uma maneira ou de outra, está ligado ao ministério, está ligado à consagração, está ligado à prestação de serviço, está ligado ao sacerdócio, está ligado a servir a Deus. O trabalho galardoado dos apóstolos em fundamentos que são visíveis. Aponta para serviço, ministério. A pérola, fruto de um labor que envolve toda uma vida, está ligado a serviço. O próprio versículo fala que seus servos os servirão. As cores, as pedras, que estão ligadas ao ministério do Espírito Santo, à obediência à palavra pelo Espírito. O número 12, que é o número típico, ou ligado ao serviço. Então, lembra duas coisas que a linguagem do livro aponta. Para iluminência resplandecente e para essa vocação ministerial ou de serviço que está inserido no contexto dessa cidade. É uma cidade administrativa. É uma cidade, ainda que o verso 5 diga que reinaremos pelos séculos dos séculos, né? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ainda que nós venhamos a reinar pelos séculos dos séculos, o versículo 3 diz que os seus servos o servirão. Porque no verso 4 fala que nós vamos contemplar a sua face. E como você falou também... E 1 João 3,2 diz que quando nós o contemplarmos, seremos semelhantes a ele. E o que ele é? Ele é um rei que serve. E como é uma cidade, como você falou, administrativa, com possibilidade de ter até 64 bilhões de pessoas, pois é, então vai ter muita coisa acontecendo. E outra coisa. Muita coisa acontecendo. Reinar é altamente administrativo. Sim. Um rei, por exemplo, na Inglaterra, a rainha, ela tem papel todo dia para assinar e coisa. Olha a foto ou vídeo de alguém que começa um mandato e o tanto de cabelo branco que ele tem no final do mandato. É muita. O cara fica careca com cabelo branco assim 4 ou 8 anos.
Num instantinho, o cara desgasta. Envelhece. É muita cobrança. Você tem N áreas, e inúmeras áreas, inúmeros quadrantes administrativos para você dar conta. E aqui na Terra tem a oposição. Lá E na nunca realidade não acabou. terá oposição. Não vai ter oposição. Nós citamos aqui o 2 Timóteo, 2, 4. Então, o rio da água da vida brota do trono. Lembra? Lá no verso 22:1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Eu fiz uma notinha aqui que agora eu não estou achando. Que sai do trono de Deus. E esse rio, ele irriga a árvore da vida, que produz fruto. E os frutos são a manifestação da vida. Então, se o rio brota do trono onde Deus está reinando, brota porque Ele quer. É a vontade de Deus que o rio brote. E esse rio irriga a árvore ou as árvores da vida que estão ao longo do curso d'água, e a consequência é que ele produz fruto da árvore da vida. Então o que a gente está entendendo aqui é que que as coisas acontecem porque Deus quer. Ele é um assunto meio complicado e polêmico. No caso, eu sempre tenho problema com esse assunto. Os teólogos não conseguem explicar totalmente. O nosso rapaz aqui já está começando a pensar demais e já pensou nesse assunto outro dia. Aqueles textos, tipo o texto em que Deus abre o entendimento da Lídia, para ela entender o que o Paulo estava falando. Aquele outro texto fala que não depende da vontade da carne e da vontade do sangue. De quem quer ou quem corra. De quem quer ou de quem corra, mas de Deus. Ou seja, até a produção da vida, até o nascer de novo, é algo que nasce do desejo de Deus. Então, o fato do rio da água da vida brotar do trono de Deus, isso é meio que simbólico, mais uma vez, além de tantas outras vezes, evidencia que as coisas estão acontecendo porque Ele deseja que aconteça. E à medida que as coisas se desenrolam dentro da vontade de Deus, ou que você presta pela fé a obediência à manifestação daquilo que Deus quer, você entra numa que as Escrituras ensinam em Romanos 12, que é chamado de culto racional. É algo que é consciente, é uma resposta que o homem dá à manifestação daquilo que Deus deseja. Está lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está convocando ao voluntariado. É algo que tem que ser de iniciativa. É difícil acasalar isso aí, mas as duas até o crer não vem de nós, vem dele. Porque nós somos cegos. Se você piscar, pegar essa lâmpada e passar na frente do olho de um cego, ele não enxerga. O abrir os olhos ao cego é algo que vem do próprio Deus. E de acordo com Romanos, inclusive, é uma questão da soberania. Essa semana, na segunda, nós começamos a estudar as parábolas de Mateus 13. Que, como nós lemos hoje, é a dobradiça do livro de Mateus. É ali que a coisa muda. É quando, depois da rejeição, você é do diabo. E ele muda o discurso dele, a ponto dos apóstolos falar assim, ô mestre, você complicou o negócio aí.
por que você está falando em parábola? O pessoal não está entendendo, não. Falou, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Neles se cumpre Isaías. Vai ter olho para ver, mas não vê. Vai ter ouvido para ouvir, mas não escuta. Esse capítulo 13 é o principal da redenção. Sim, é a guinada. É quando ele muda a forma de tratar Israel, ele muda o discurso dele. E começa, eu estava até explicando isso para o Rafa, ele para de jogar pérola para porco. De desperdiçar. Como é que eu não vou gastar o meu latim? Não tem. Por quê? Aí eu citei para ele aquele texto de Isaías, você deve ter anotado, um texto que foi o contexto, a situação em que Isaías se encontrava, que Deus falou, olha, eu vou tampar o olho desse pessoal, porque não está adiantando falar com ele. A época de Isaías era uma época tão difícil, e ele foi profeta por 50 anos, em que Deus chegou a falar em mistério. Ele mandou que Isaías, de um certo período do ministério de Isaías falava de um lado e Miqueias do outro. Tanto é que você pega certas passagens de Miqueias, é literalmente igual a Isaías. Miqueias 4 é paralelo a Isaías 12, assim, literalmente. Para ver se o povo escutava, ficava assim, assim diz o Senhor, no meu monte ontem, era 2 falando ao mesmo tempo para ver se eles escutavam. Eles não escutavam, porque eles falavam o que está aqui em Isaías 30. Me engana, fala mentira para mim. 30, 10 e 11. 30, 10 e 11. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Que coisa, né? Eu quero desviar, eu quero a mentira. Para de falar a verdade, me ilude, me engana. É? Você quer a mentira? Você ama mais a mentira que a verdade? Eu te mando a operação do erro. Eu vou deixar Satanás fazer prodígio para você acreditar nele, que é a situação tribulacional. Na realidade, isso pode acontecer na vida de qualquer um. Em alguns momentos na vida de um nascido de novo, pode acontecer na vida de uma pessoa com quem você está pregando, de uma cidade, de uma geração, de uma Nínive que nasce de novo ou não de nasce algumas de novo, igrejas. de algumas igrejas, de uma dispensação inteira, de uma nação inteira, igual a Israel. Se você dá boa-vinda à palavra ou rejeita a palavra, o Senhor discerne. Lembra da passagem que você gosta tanto? Que nada agrada mais a Deus é que ele vê os seus seres andando na verdade. O prazer de Deus é ver a verdade ser acolhida no coração. Ele expressa, revela e você acolhe. Mas quando rejeita, antes que isso saia de alguma forma, um fruto podre, pelo fruto que você conhece, uma palavra, uma rejeição escrita, ele já sabe lá dentro do coração. Então, na situação de Israel, na geração de Jesus Cristo, ele já sabia, eu estou malhando em ferro frio. Eu estou jogando pérola para pôr. Eu vou falar de tal forma que eles não vão entender. Esse agora é o outro. Isso aqui é um negócio para mim que eu lembrei agora. Tudo depende da recepção que se faz à palavra. A situação que Deus encontra no seu coração. Então, o contexto de Apocalipse 21, de 1 a 9 a 22, assim, dá para estudar, dá para aprofundar, dá para ser mais exegético, dá para ficar discutindo aqui questão muitas de coisas, até mesmo dos injustos. Dá para brincar muito aqui, mas o propósito primordial do texto nós temos um destino tão fantástico, aonde estaremos prestando um serviço perfeito, que vale a pena trabalhar aqui nesse presente momento agora, ainda que haja perseguição, ainda que a goiabeira tome pedrada, vale a pena. Vale a pena, porque essa é a vontade de Deus. Seja voluntário, apresente-se. Né? Esse é o nosso culto racional. Ele está convocando para uma rendição da vontade. Para você produzir folha e para você produzir fruto. Para você não deixar sua folha murchar. Esse é o grande propósito do texto. Amém? Pode orar?